Ou o Iago Martins é um cara menos inteligente do que eu achava que ele era, ou ele é um cara extremamente irresponsável e inconsequente ao falar de um assunto que ele não tem o menor domínio, ou então ele é um cara extremamente egocêntrico e incapaz de assumir que está errado, como é o que eu acredito ser o caso. Não tem alternativa. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então, mais uma vez eu vou reagir a um vídeo do Iago Martins aqui nesse canal. Já fiz isso outras vezes, porque todas as vezes que o cara vai falar de masculinidade e agora começou a falar de Red Pill, o cara, me desculpa, fala muita bobagem. Eu tenho minhas convergências teológicas com o Iago, mas dentro desse assunto aqui, olha, as divergências são muitas. Ele ainda está dentro, mergulhado daquele paradigma romântico de relacionamento, de perspectiva da natureza das mulheres, que é um paradigma anticristão, inclusive. Ele, um cara, né, que é um teólogo sério, que estuda a Bíblia, deveria se atentar para isso. E por que eu falo sobre esse tipo de assunto aqui? Exatamente porque esse é um canal onde eu defendo a Bíblia, defendo o Evangelho, amo o Messias, ao contrário do que ele afirma no vídeo dele, né, que o pessoal Red Pill odeia o Messias, odeia a Bíblia e odeia as mulheres. Nenhuma novidade nesse argumento aqui. Então é fundamental que eu faça esse tipo de vídeo aqui para que as pessoas entendam que o que ele está falando é uma bobagem, é uma falácia de alguém que não conhece o assunto. Para que ninguém venha aqui, né, por exemplo, saindo do canal dele e fala, ué, mas você defende a Bíblia, defende o Evangelho e fala dessa filosofia Red Pill? Sim, porque não existe nenhuma incompatibilidade a não ser na cabeça de teólogos como o Iago Martins, que definitivamente não estão dentro do paradigma bíblico, que é uma coisa que a Red Pill, então, nos desperta, principalmente nós cristãos que estávamos adormecidos dentro desse paradigma romântico. Então, o Iago Martins faz uma reação nesse vídeo dele a um vídeo que aquele cara do Cortes de Alto Valor fez, com uma montagem de um trecho da pregação dele, onde ele defende a ideia de perdão ao cônjuge adulterino, né? Seja o homem que traiu ou a mulher que traiu. Já fiz vídeos falando sobre esse assunto aqui no canal e mais uma vez vou falar sobre isso, mas vou deixar para dar o meu parecer ao final do vídeo. Aqui eu quero reagir basicamente a 3 pontos que o Iago coloca, né? 3 argumentos que os Red Pills então odiariam mulheres, odiariam as escrituras e eles odiariam então o Messias. Então é em cima disso que eu vou fazer esse react aqui com vocês, vou assistir esses trechos do vídeo e vou falar também um pouquinho sobre uma questão que ele coloca sobre uma suposta distinção que os Red Pills fariam entre o pecado das mulheres e o pecado dos homens, porque o pecado das mulheres seria mais grave que o pecado dos homens. Ora, meu amigo, a Red Pill não tem cunho teológico. A Red Pill é uma filosofia que nasce ali de reflexões sobre uma sociedade misândrica ou sobre questões de relacionamento, mas ela não tem cunho teológico. Então, não sei de onde é que ele tirou esse argumento, realmente é da cabeça de alguém que não estudou o assunto a fundo. Então, vamos assistir o vídeo. Eu não vou colocar o vídeo aqui todo, obviamente, mas vou colocar na descrição do vídeo aqui o vídeo dele na íntegra, como eu sempre faço aqui nesse canal, né? Não gosto de reagir a um vídeo sem que as pessoas tenham a oportunidade de ver tudo que a pessoa falou na íntegra. A intenção aqui não é que você vá atacar a pessoa, meu filho, é que você saiba realmente o que ela falou, mas tem psicopata para tudo nessa vida. Quero te convidar também a conhecer aqui o nosso canal, considerar inscrever-se, se você achar que o conteúdo aqui produzido possa ser útil à sua vida, conhecer o novo canal que nós criamos aqui na plataforma e os nossos perfis na rede social, no Instagram e no Twitter. Vou deixar tudo isso aqui na descrição desse vídeo. Então partamos a análise de alguns trechos aqui desse vídeo do Iago Martins. O que deixa esse pessoal Red Pill tão irritado? Irritado primeiro porque eles odeiam mulheres, né? O fato desses caras odiarem mulheres faz com que eles tratem o pecado feminino como uma coisa pior que o pecado masculino. Bom, então aqui a gente já tem uma primeira falácia básica, e isso não é uma coisa que só o Iago comete, né? Geralmente feministas, os feministas e os teólogos românticos, que ainda estão totalmente fora do paradigma realmente do evangelho, do paradigma bíblico. Estão mergulhados numa visão de conto de fadas sobre a natureza masculina e a natureza feminina, que é contradita, inclusive, pelo próprio Iago ao longo do vídeo dele. Então, dizer que o pessoal Red Pill odeia mulheres é uma falácia, é uma bobagem ridícula, que eu já desfiz diversas vezes aqui nesse canal. Eu convido a quem quiser realmente conhecer a fundo o que é a filosofia Red Pill, leiam os livros dos caras, por exemplo, como Rollo Tomassi, Rational Male, parece que já tem uma tradução para o português, né, o Macho Racional. Leiam os livros do Nessahan Alita, que inclusive é um cara que tem uma pegada um pouco mais espiritual, e vocês vão entender que não tem nada a ver com isso. Assistam os vídeos que eu falo aqui sobre questão de Red Pill no canal. Eu também tenho críticas a essa
filosofia sem dúvida alguma, mas definitivamente dizer que o Red Pill odeia a mulher, isso é uma falácia, isso é realmente bater no espantalho, é alguém que nunca estudou realmente a fundo esse assunto. Quer dizer que, por exemplo, se eu critico a promiscuidade das mulheres por conta da revolução sexual, eu estou sendo misógino? Isso é odiar a mulher? Se eu critico, por exemplo, a insubmissão das mulheres, inclusive dentro das mulheres cristãs, dentro daquele paradigma e daquele modelo que a própria Bíblia propõe. Quer dizer que eu estou sendo um cara misógino? Isso é misoginia? Se eu reconheço que a própria Bíblia traz exemplos de mulheres que foram extremamente destrutivas em relação a si mesmas, em relação a famílias, em relação a reinos, eu estou sendo misógino? Ora, a Bíblia fala sobre a questão de Eva, a Bíblia fala, por exemplo, sobre a manipulação emocional que Sara tentou fazer com Abraão e até certo ponto deixou Abraão abalado. A Bíblia fala sobre a mulher de Potifar que fez falsas acusações contra José. A Bíblia fala, por exemplo, sobre Jezabel. A Bíblia fala sobre Dalila, que desgraçou a vida de Sansão. A Bíblia fala sobre a filha lá de Herodíase, que dançou e pediu a cabeça de João Batista num prato, dentre outros exemplos que eu poderia dar aqui. O livro de Provérbios é farto em alertar sobre o comportamento da mulher perigosa que, enfim, enlaça o homem. Enfim, isso tudo é misoginia? Isso não é misoginia, Iago. Isso é simplesmente conhecer as Escrituras e realmente realçar aquilo que você mesmo diz ao longo do seu vídeo. Eles parecem não entender que a Escritura não criminaliza de forma especial as mulheres pecaminosas. A Escritura criminaliza a todos nós por causa do nosso pecado. Tanto homens quanto mulheres pecaram e carecem da glória de Deus. Você é um cara calvinista, assim como eu, então você sabe muito bem que um dos pontos do calvinismo é exatamente o quê? Uma depravação total do ser humano, e não há distinção de sexos. Não é o homem somente, é a mulher também. Só que, como eu vivo falando aqui no canal, a visão romântica, esse paradigma idealizado que muitos teólogos cristãos não percebem, né, que o romantismo cooptou a teologia nesse ponto, vocês não conseguem enxergar isso. Então qualquer crítica que se faz a uma mulher, isso é misoginia, é porque os Red Pills odeiam as mulheres. Não, meu filho, a Bíblia fala exatamente sobre isso, que tanto homens quanto mulheres são capazes de atitudes atrozes, atitudes abjetas por conta do pecado que habita o corpo, tanto do homem quanto da mulher. Então, desculpa, esse argumento de que Red Pill odeia a mulher, isso é falacioso. Com certeza podem existir caras que entram em contato com essa filosofia e desenvolvem esse comportamento misógino, desenvolvem esse comportamento de odiar as mulheres, sem dúvida alguma. Assim como tem muito cristão por aí, ou gente que diz seguir a Bíblia e simplesmente escandaliza, não segue coisa nenhuma, enfim, mas isso aniquila o Evangelho? Isso aniquila a Bíblia? Um pastor que fala bobagens, um padre, ou sei lá, qualquer pessoa que diga seguir a Bíblia, diga seguir o Evangelho, e enfim, diga bobagens, isso aniquila a Bíblia? Não aniquila. Então, gente maluca você vai ter sempre em todo tipo de doutrina, em todo tipo de filosofia. Agora, dizer que o Red Pill odeia a mulher, isso é uma falácia ignorante e leviana de quem realmente não conhece o assunto. Agora, é muito doido como esses caras tratam o pecado da mulher como um pecado pior do que do homem. Se o homem trai, significa menos do que uma mulher traindo. Quando um homem trai, é só sexo, é só pelo prazer físico e tal. Quando a mulher trai, aí não. Aí envolve emoção, aí envolve outras coisas e tal. E sempre tem esse papo meio esquisito de que o pecado sexual do homem deve ser mais tolerado do que o pecado sexual da mulher, como se isso não traísse o espírito claro do que é o evangelho, do que nós acreditamos ser a palavra de Deus, de que o pecado é algo que corrompeu a todos nós e que as nossas manifestações de pecado são igualmente ofensivas. Bom, eu não sei de onde o Iago tirou isso aqui. Como eu falei, a Red Pill não entra em aspectos teológicos. A Red Pill é uma doutrina ali no máximo de cunho social, né, sociológico, talvez psicológico, enfim. Não tem nada a ver de discussão entre pecado de mulher e pecado de homem. Pelo contrário, eu sou cristão e sempre digo isso no canal. Do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do evangelho, meu amigo, todos os pecados sexuais, seja prostituição, fornicação, enfim, luxúria, qualquer adultério, ele afasta tanto o homem quanto a mulher de Deus, porque é pecado, Deus abomina o pecado. Então, tanto homens quanto mulheres, do ponto de vista espiritual, são prejudicados por esse tipo de comportamento. Agora, a Red Pill ressalta isso muito mais do ponto de vista psicológico e do ponto de vista, às vezes, social, do ponto de vista fisiológico, é impossível negar que existe uma diferença. Então, é exatamente nesse ponto. Por exemplo, do ponto de vista fisiológico, não tem como negar que as consequências são totalmente diferentes. Uma mulher adulterina, por exemplo, pode ficar grávida e ela vai trazer um filho adulterino para dentro desse casamento e ela vai ter que criar esse filho, porque geralmente é a mulher que cria, ao passo que o homem, o filho muitas vezes não vai ser criado por ele, vai ser criado ali pela mulher adulterina, enfim. Então, essa questão, fisiologicamente, ninguém pode negar. Agora, do ponto de vista psicológico também, que ele até menciona isso e quer misturar isso do ponto de vista teológico, aí faz uma confusão mesmo, não tem como negar que geralmente, tá, em termos gerais, é muito mais fácil um homem conseguir se envolver exclusivamente de forma sexual com uma mulher, num adultério, por exemplo, do que uma mulher.
Eu não estou falando aqui de uma mulher ou de um homem que são solteiros e que aí estão numa vida louca. Não, porque não, sim, a mulher pode procurar sexo por sexo, assim como o homem também procurar sexo por sexo. Agora estou falando de um contexto onde existe um relacionamento sério, um relacionamento efetivo. Geralmente, sim, quando a mulher trai, ela já está envolvida emocionalmente. Isso é muito mais destrutivo para um relacionamento. Isso é óbvio, isso é do ponto de vista psicológico, não tem como negar isso. Agora, claro, pode ser que a mulher traia também exclusivamente por causa de sexo e que o homem se envolva emocionalmente, pode acontecer também. Estou falando das possibilidades em geral. Então, o Red Pill vai muito mais dentro dessas questões do que necessariamente do ponto de vista espiritual, como eu falei. A Red Pill não é uma doutrina teológica. Então não tem o menor fundamento, não tem o menor cabimento esse argumento do Iago aqui. Como eu falei, eu defendo a Bíblia, defendo o Evangelho e sim, reconheço que do ponto de vista espiritual, ambos são prejudicados por conta desses pecados sexuais. Agora, isso definitivamente não é a discussão que a Red Pill traz. Então, portanto, mais uma vez, o Iago está batendo em espantalho aqui nessa resposta dele. E aí, então, o Iago vai para o segundo argumento dele contra os Red Pills que não teriam entendido o vídeo, então, no qual ele defende essa ideia, né? E acabaram chamando ele de dois dedos de cuckologia, né, fazendo a menção então à questão do cuckold, né, chamando o Iago lá, o cuckold, que é aquele cara que tem prazer em ver a mulher dele com outro. Ele segue aqui na sequência dizendo exatamente isso: olha, essas pessoas não entenderam o meu vídeo ou me rebateram porque eles odeiam as escrituras. Então sim, essa galera Red Pill, antes de tudo, odeia mulheres. Mas essa galera Red Pill também odeia a escritura, odeia a Bíblia. Red Pill odeia mulheres, Red Pill odeia Bíblia. Não conhece o que diz o Evangelho, não conhece o que diz a escritura, tem uma péssima teologia. Desculpa, mais uma vez um argumento falacioso. Veja, eu não estou nem entrando no mérito aqui do que o Iago defendeu lá. Por isso que eu falei, vou deixar aqui o vídeo na íntegra para você depois ver a opinião dele sobre essa questão de adultério, enfim, de perdão. Mas eu estou dizendo o seguinte, que é uma falácia dizer que o pessoal Red Pill então odeia a Bíblia. Vocês não me entenderam. Desculpa, quem odeia a Bíblia são teólogos como ele, que estão dentro de uma visão romântica que não conseguem aceitar essa perspectiva antropológica bíblica de que, como eu falei no início do vídeo, tanto homens quanto mulheres estão e são pecadores diante de Deus. E isso é exatamente o que o próprio Iago reconhece no vídeo dele, quando diz que a Bíblia criminaliza a todos. Agora, uma coisa é o sujeito admitir isso do ponto de vista teórico, outra coisa é ele realmente admitir isso na prática, e o Iago acaba não admitindo, por quê? Aqui ele refuta o primeiro argumento dele. Eles parecem não entender que a Escritura não criminaliza de forma especial as mulheres pecaminosas. A Escritura criminaliza a todos nós por causa do nosso pecado. Porque se você faz uma crítica, ainda que seja do ponto de vista teológico, a uma mulher, isso é misoginia, ele acabou de admitir. Novamente, como calvinista, ele sabe muito bem que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Então, o primeiro ponto do calvinismo, depravação total da natureza humana, vale tanto para homens quanto para mulheres. Isso não significa que a gente não ame as escrituras, que odeia uma Bíblia. Pelo contrário, repito, odeia a Bíblia quem não aceita a Bíblia na sua integralidade. E me desculpa, quem tem uma visão romântica, idealizada das mulheres, né, pedestaliza as mulheres são seres inofensivos, elas não são capazes de manipulações emocionais, elas não são capazes de falsas acusações, elas não são capazes de maldades tão terríveis quanto os homens. Às vezes elas utilizam de meios e mecanismos diferentes, mas o pecado as atinge do mesmo jeito. Quem não consegue enxergar isso e ver nisso misoginia e ódio às mulheres é alguém que não aceita as escrituras. Desculpa, isso é não aceitar as escrituras. Então, esse argumento dele, mais uma vez, é bater em espantalho. Não tem nada a ver, né? Como eu falei, o Iago é um cara que não conhece desse assunto, mas precisa dar uma resposta lá ao público dele, né? Que você acha mesmo que vão atrás para saber o que é? Não, vão acreditar que isso que ele está falando é a verdade. Então, é um argumento sem nenhum fundamento, mais uma vez. Então ele vem para o terceiro argumento de que seria o quê? De que o pessoal Red Pill odeia Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo perdoa e eles não estão entendendo o meu vídeo, dizendo que não é para perdoar e etc, etc. Vamos acompanhar aqui. E aqui que entra o meu terceiro ponto. Red Pills odeiam mulheres, Red Pills odeiam a Escritura, Red Pills odeiam Cristo Jesus. Red Pills odeiam Jesus, odeiam o Evangelho. Porque a mensagem de Jesus é: Pai, perdoa os meus pecados como eu perdoo os meus adversários. Bom, novamente aqui o Iago faz uma confusão, primeiro, entre perdão e necessariamente ter que reatar um relacionamento. Aqui nesse canal, sobre essa questão especificamente, eu já defendi várias vezes que sim, perdoar, cara, é uma necessidade, é uma necessidade para que você se sinta bem, e do ponto de vista cristão, é uma necessidade básica. Assim como nós somos alcançados pela graça de Deus, pelo sacrifício incondicional de Cristo, pelo sacrifício de amor eterno,
nós também temos que perdoar qualquer situação, não é só questão de adultério mesmo, você tem que se esforçar para perdoar sempre. Agora, isso necessariamente não nos conduz a um cenário onde eu vá ter que reatar, por exemplo, um relacionamento. Isso eu já falei várias vezes no canal, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque não adianta nada, por exemplo, reatar um relacionamento onde não vai existir mágoa, onde eu vou usar esse episódio para humilhar a pessoa que eu supostamente perdoei, onde eu vou, de alguma forma, ter um desejo de vingança, onde eu jamais vou voltar a conseguir confiar. Então, me desculpa, muitas vezes é inviável que você retome esse relacionamento. Agora, significa necessariamente que você não vai perdoar? Não, você tem que perdoar. E ele cita, então, o exemplo de Oséias, cita o exemplo do próprio Deus, né, Deus dizendo que seria corno por conta de Israel e tal. Eu confesso para vocês que eu ainda tenho muita dificuldade de entender essa passagem que Deus ordena que Oséias se casasse com uma mulher adúltera, né? Ou com uma prostituta, como algo literal. Eu não entendo dessa maneira. Eu acredito que seja algo simbólico, até porque a maneira como é escrito no livro é muito simbólica. Os filhos que eles têm são simbólicos, enfim, mas não vou entrar nessa discussão aqui agora. O fato é que perdoar alguém não significa que você vai ter que ter um retorno desse relacionamento. O próprio Deus é assim. Eu não tenho nenhuma dúvida do amor incondicional de Deus, eu não tenho nenhuma dúvida do perdão divino. Agora, por exemplo, a situação de Israel chegou no momento em que ela foi irreversível. O escritor aos Hebreus mesmo diz, olha, se vocês orem, né, ou hoje ouvirem a voz de Deus, atentem à voz de Deus, para que vocês então não se comportem como nossos antepassados, que endureceram a cerviz até o momento que ela foi quebrada e não teve mais retorno. Então é exatamente isso. Existem situações que, você vê, as tribos de Israel estão espalhadas pelo mundo até hoje. E eu não tenho nenhuma dúvida que Deus ama o seu povo, que Deus perdoa, etc. Mas as tribos foram espalhadas. Existem diversas situações na Bíblia que não teve mais retorno. Infelizmente, é assim que acontece. As consequências das nossas atitudes, elas vêm inevitavelmente. O apóstolo Paulo diz que aquilo que a gente planta, a gente vai acabar colhendo. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não significa que, porque vocês disseram que não... Novamente, se tem alguém que é cristão, seja Red Pill ou não, e acha que você não deve perdoar uma questão, por exemplo, de uma traição, de adultério, me desculpa, do ponto de vista cristão, você está errado. Eu concordo com o Iago. Você está errado. Agora, novamente, isso não tem nada a ver aqui com a discussão em si. Ele cria um silogismo completamente absurdo, um silogismo falacioso para dizer que não, então o pessoal Red Pill não gosta de Jesus, porque Jesus ensinou o perdão, e eu falei sobre o perdão no vídeo. É um silogismo idiota, infantil, é um argumento completamente retórico e emocional, porque ele começa em cima disso. Olha, se você não perdoa, eu gostaria de ser perdoado como Deus me perdoa, eu peco contra Deus o tempo todo, Ele sempre me perdoa. Sim, eu insisto, Iago. Perdão, todos nós temos que conceder. Agora, isso não significa necessariamente, como você mesmo reconhece no seu vídeo, que o relacionamento tem que ser reatado. Claro, nem sempre o perdão significa manter o casamento. Às vezes você vai perdoar o adúltero, mas o casamento vai acabar. Mas é incrível, quando é possível restaurar um casamento que estava destruído, aquele pecado é vencido, é deixado para trás, não é repetido e há uma restauração firme de um casamento. Então, o pessoal da Red Pill, em momento algum, se, novamente, eles não entram nesse tipo de questão, né? Pelo menos os teóricos dessa filosofia. Agora, se tem maluco aí que entra em contato com esse tipo de doutrina e defende isso, não, você não tem que perdoar jamais, essa pessoa não é cristã, ponto. Agora, isso não significa que existe uma incompatibilidade entre a Red Pill e o amor a Cristo. Isso é uma falácia, é um argumento puramente retórico, e é exatamente por isso que a sua conclusão, já que ela é baseada em equívocos atrás de equívocos, e por fim você vem com um argumento puramente retórico, né? Não é nem um pouco dialético. Então é exatamente por isso que você chega a uma conclusão totalmente errada, que é o que a gente vai ver aqui agora na sequência. É por isso que ou você é Red Pill, ou você é crente. Ou você segue essas filosofias machistas, sabe? De calvos da Campari da vida, de fúrias e tradições da vida, esses ministérios de masculinidade masculinista esquisitíssimo que tem por aí, gente que se esforça pra gostar de mulher, ou você é crente. Não dá pra ser as duas coisas. Primeiro que tem uma grande ironia aqui, né? O Iago critica lá o cara, o calvo da Campari, e o Iago não me parece alguém muito cabeludo. Não me parece nenhum homem das cavernas. Eu vejo até algumas entradinhas aqui. Então, Iago, eu te digo a mesma coisa, né? Para o calvo calvinista. Ou você segue a doutrina bíblica, ou você enxerga a antropologia bíblica, que diz que homens e mulheres são pecadores da mesma forma, ou você abraça uma teologia romântica, uma teologia que idealiza
as mulheres como seres que não são passíveis de erro, de pecados, enfim. Ou você abraça uma coisa ou você abraça a outra. Não tem como abraçar as duas coisas. Porque fica muito evidente que você aqui está abraçando uma teologia que, desculpa, nesse aspecto ela não é nem um pouquinho bíblica. Portanto, você chega a uma conclusão errada, porque, obviamente, se você vai usando argumentos errados, a sua conclusão certamente não tem como ser certa. Né? Isso aí é um princípio lógico, a não ser que nós estejamos falando de uma lógica aqui completamente inconsistente. Definitivamente, o seu vídeo, mais uma vez, prova que, como eu falei, ou você é um cara que não é tão inteligente como eu pensava, e eu acho que não é o caso, ou você é um cara extremamente leviano, porque está falando de um assunto, insistindo em falar de um assunto sem ter um conhecimento mais profundo, ou você realmente é um cara, bicho, que, olha, não consegue ter a mínima humildade de reconhecer que você está errado. No passado eu já tive um pensamento parecido com o seu, mas fui atrás, fui estudar e percebi que, olha, tem muita coisa boa, tem muito argumento positivo no que esse pessoal fala. E qual que é o problema de admitir isso? Nenhum. Mas até o momento você continua insistindo em passar mensagens erradas para as pessoas e, como eu falei, você é responsável por esse tipo de conteúdo aqui que você está produzindo. Você que é um cara que deveria ser um pouco mais responsável, está produzindo um conteúdo de forma extremamente leviana. Então, meu amigo, não fale mais sobre esse assunto ou vá procurar a fundo. E aí sim, você talvez possa falar com mais autoridade e vai poder criticar também, porque eu critico aspectos dessa filosofia, principalmente o comportamento de muitos caras que aderem a essa filosofia sem o menor senso crítico e se tornam, sim, pequenos psicopatas por aí nessa sociedade. Agora, como eu falei, né, meu amigo, isso não vai aniquilar a ideia em si, assim como cristãos aí que escandalizam o evangelho ao longo desses últimos séculos não vão aniquilar a mensagem bíblica nem a mensagem do evangelho. Lembrando-se sempre de uma coisa, senhores, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.